Olá, eu gostaria de conversar com você hoje sobre uma relação que existe entre mediunidade, impulsividade e reatividade emocional. Eu tenho visto isso estar muito frequentemente associado em quem tem essa mediunidade e não tem muita compreensão de ter essa condição da mediunidade. Inicialmente, como eu tenho colocado aqui, a mediunidade ela representa uma ampliação da consciência na direção da percepção de fenômenos tanto corriqueiros quanto fenômenos mais inusitados. Então, a consciência com essa abertura, ela vai captar mais coisas do que quem não tivesse essa condição tão explicitamente assim em si. Nesse sentido, essa abertura para o mundo, ela vai ocorrer tanto em relação àquilo que seria de ordem material, sensorialmente perceptível, quanto vai ser essa abertura para fenômenos próprios ali do campo espiritual. E nós vamos ver que a mediunidade, ela acorda a sensibilidade emocional do médium, pois o médium vai ter sempre ali os desejos, as emoções, os sentimentos dele, misturados, né, com as suas percepções e intuições espirituais. De modo geral, o médium vai estar sempre sentindo alguma coisa, percebendo alguma coisa, intuindo alguma coisa. E é muito comum, é muito frequente nesse começo do caminho espiritual, o indivíduo não diferenciar exatamente aquilo que acontece dentro do campo emocional dele, por ele mesmo, e aquilo que pode vir como ocorrência do campo mais propriamente espiritual. Então, a partir daí, pode acontecer e acontece frequentemente aquele médium principiante ele ter uma tendência impulsiva, ou seja, ele agir muito prontamente na direção daquilo que ele sente, como na direção daquilo que ele recebe por influência de um campo espiritual exterior a ele. Quando o indivíduo age pela força do impulso dele mesmo, nós podemos chamar isso de impulsividade. E quando ele age pela influência de algum fator ou circunstância externa, sem refletir adequadamente, nós vamos chamar isso de reatividade emocional. Então, o que nós vamos ver aqui hoje é como entender esse fenômeno para que você possa se proteger desse tipo de manifestação que muitas vezes pode trazer problemas para você. Então, inicialmente, conversando sobre essa tendência à impulsividade, nós vamos ver que o médium ele vai ter sempre essa tendência de ser emocionalmente mais ativo. Ele vai estar sempre sentindo alguma coisa. E nós vamos precisar entender como que se organiza o campo emocional das pessoas de modo geral. E no caso do médium, isso vai representar uma tendência maior para que ele age em função desse campo emocional. Normalmente a gente pode dizer que as emoções são os fatores básicos, né, que acontecem na vida subjetiva de uma pessoa. É por conta dessas emoções que nós nos alegramos, nós nos irritamos, nós nos entristecemos. Na medida que nós temos essas emoções mais estabilizadas, nós podemos falar em sentimentos, que são essas emoções que persistem no tempo associados a alguma pessoa ou alguma situação.
Então, os 4 grandes ordenadores da vida emocional de uma pessoa são a alegria, a raiva, o medo e a tristeza. Normalmente, as emoções têm a ver com os desejos próprios de cada um. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que na alegria nós temos o nosso desejo, a nossa vontade realizada. Na raiva, nós temos um desejo contrariado e isso nos aborrece. No medo, nós temos o nosso desejo ameaçado e nós nos preocupamos em como evitar que isso aconteça. E na tristeza, é como se nós tivéssemos o nosso desejo morto, incapaz de ser realizado e por isso nos entristecemos. Então, quando eu falo desses desejos e emoções, eles estão sempre ali, como se diz, à flor da pele. E normalmente nós temos uma tendência a ter um padrão emocional mais definido na nossa mente. Então, é comum, por exemplo, que as pessoas mais predispostas à raiva tenham uma condição de irritabilidade, as pessoas talvez mais predispostas ao medo tenham essa tendência à preocupação e à insegurança, e as pessoas mais predispostas à tristeza poderão ter uma condição de melancolia. Então, é muito fácil, por conta de qualquer coisa que uma pessoa sentir, o médium, em especial, ter uma tendência a agir nessa direção, porque ele vai ter o emocional dele sempre mais predisposto a se fazer presente. Normalmente, isso que faz com que o médium seja muito criticado, porque as pessoas que não têm essa predisposição tão acentuada assim, elas tendem a ser, como se diz, mais racionais, menos voltadas para as próprias emoções. Então, aquela pessoa que tem a mediunidade, ela sempre vai ter que estar atenta a essa predisposição das suas emoções pularem para fora, em situações ou em relacionamentos que seria melhor que ele ou ela refletisse um pouco mais, ao invés de exteriorizar tanto essas emoções. E quando nós falamos em reatividade emocional, essa mesma impulsividade aqui que eu estou falando, só que ela é despertada por reação a alguma pessoa, algum fato ou alguma situação que se despejou sobre aquela pessoa aqui, sobre esse médium. Então, podem ser pessoas que contrariam a vontade do médium, então ele vai expressar uma raiva que seria melhor ele processar isso melhor, no sentido assim de não confrontar, não bater de frente tão diretamente. Ou algumas vezes as circunstâncias vão deixar ele ou ela muito inseguro ou insegura, talvez pronto para desistir de alguma coisa que seria importante que ele continuasse, como também as dificuldades da vida também podem deixar uma pessoa assim prematuramente desanimada e desvitalizada para enfrentar os obstáculos da vida. Vamos lembrar que essa predisposição à reatividade emocional, ela não acontece só naquilo que nós chamamos de o plano emocional, mas pode acontecer também por uma contaminação energética das outras pessoas sobre ele mesmo. É muito comum eu encontrar aqui na clínica aquela pessoa que fica muito carregada, né, pelo ambiente ou pelos relacionamentos que ela frequenta. Então, a literatura fala do médium esponja, é aquele que absorve
a carga negativa das pessoas ou do ambiente na sua volta. Essa absorção dessa energia é aquilo que psicologicamente nós podemos falar dessa reatividade emocional. Deixar com que o ambiente ou as pessoas à volta influenciem a forma de uma pessoa sentir e reagir. O médium vai ser especialmente permeável a esse tipo de influência. Então, toda vez que ele perceber que ele está num ambiente que pressiona a ele ou a ela de uma forma emocionalmente forte, ele vai precisar se diferenciar entre o que é ele e o que é a outra pessoa, o que ele quer, o que a outra pessoa quer, para não ser uma extensão automática do que os outros e a situação possam estar querendo dele. Nesse sentido, em tempos aí de pandemia, como está acontecendo, é fácil, por exemplo, uma pessoa se sentir extremamente amedrontada ou assustada por conta de notícias que são realistas, com certeza, mas que como se expandissem o perigo além daquilo que seria razoavelmente realista. E mesmo que existe o perigo, como nós vemos aí no noticiário, é preciso lembrar que aquele que é o médium, ele sempre vai precisar primeiro se equilibrar para não ser levado pela sua reatividade a ser engolido pelas emoções desse ambiente em torno. E lembrar que ele precisa manter e desenvolver a sua sintonia espiritual com o seu mentor, a sua mentora, nesse sentido, manter o seu equilíbrio, para que a partir daí ele possa ajudar as pessoas que vierem a precisar da orientação, do amparo ou da energia dele. Então, recapitulando, que a impulsividade é essa tendência de reagir prematuramente ou abruptamente a partir das próprias emoções. E a reatividade é agir da mesma forma, mas sobre a pressão das circunstâncias e do ambiente que estão à volta de uma pessoa. Entender esses conceitos são importantes para que o indivíduo possa ter controle sobre a sua experiência, para que ele administre a sua mediunidade e não seja transtornado por ela. A mediunidade é uma ampliação da capacidade perceptiva. Isso é um recurso muito útil para todo aquele que tem a mediunidade, mas importa que ele não seja levado pelas influências, tanto próprias quanto do ambiente, a agir, a falar ou a proceder de forma precipitada e que não seria adequado para ele em qualquer situação. Então, proximamente nós vamos continuar a nossa conversa. Até lá.